Então, boa noite, turma 4. Espero que todo mundo esteja bem, seus familiares. Hoje a gente vai estar falando sobre relacionamento terapêutico. Então, nós entendemos que esse paciente psiquiátrico, ele é um paciente que não se aplica só a questão no tratamento, só a medicação, e sim uma relação, né? Então a gente vai saber como que essa relação vai ter que ser aplicado para esse paciente, para esse grupo. Então, o termo relacionamento terapêutico, ela nasceu no âmbito da saúde mental, né? Porque tem um objetivo do quê? Valorizar a relação de ajuda, atender os grupos e a relação interpessoal. Helena Willis, ela afirmou que a enfermagem do cliente tem potencial terapêutico. Então, acredito que essa relação vai ajudar, além da medicação, vai ajudar o tratamento. Peplau, em 1952, ele criou a teoria das relações e isso favoreceu para a prática de enfermagem nos Estados Unidos. Então, o que essa relação terapêutica tem a ver com a enfermagem? Eles acreditam que o cuidado de enfermagem prestado não vai só incluir para o indivíduo, vai ser para sua família. Não está só aplicando nas boas condições de saúde física, e sim na mental. Isso vai contribuir com que a enfermagem venha orientar esse paciente a proporcionar mecanismos para ele enfrentar a dor e o seu sofrimento. Então, o que é relacionamento terapêutico? É uma ligação emocional pessoal entre os objetivos e os interesses de uma outra pessoa. Então, onde que a enfermagem e o cliente, né, que é o paciente, venha trabalhar no mesmo objetivo. O termo terapêutica na medicina se trata de doença e aplicar medicação com finalidade o quê? De curar, de restaurar a saúde do paciente. Então, qual é a dinâmica do relacionamento? O relacionamento terapêutico vai se estabelecer quando a enfermagem e o cliente têm as suas necessidades satisfeitas durante o cuidado prestado. Então, a dinâmica do relacionamento terapêutico, ela é satisfatória tanto para a enfermagem que presta o atendimento, quanto para o paciente que recebe essa assistência. E lembrando que no relacionamento terapêutico existe uma ideia que, uma consciência no caso, a interação de dois indivíduos, que são fonte de informação, a do eu, né, eu enfermeira, e o eu paciente, né, o do paciente, e a do outro com quem se mantém o contato. Então, tem essa relação, onde a gente vai ver que vai ter que ser respeitada. Então, existe estilo de relacionamento. O impessoal é aquele que há mínimo de feedback e posição. Então, essa pessoa, ela não fala, ela não conversa, entendeu? Porque não estabeleceu uma relação de confiança. As pessoas são retraídas, distantes, fechadas. Isso pode provocar uma hostilidade e onde existe barreiras da comunicação. Tem outro estilo de relacionamento, que é feedback excessivo. É aquela pessoa que tem a vontade de relacionar, porém ela não tem confiança, né? A confiança não foi estabelecida. Então, isso provoca o quê? Uma desconfiança entre os envolvidos. Isso vai bloquear o que é a comunicação pessoal. Então, a pessoa prefere ouvir muito e falar pouco. Autocrático é o estilo onde que a exposição é excessiva. E isso faz que essa pessoa venha querer supervalorizar, né, as suas opiniões. E quem está ao redor se sente um pouco desconsiderado devido dessa posição desse paciente de ter necessidade de afirmar a sua ideia. E outro estilo de relacionamento é o democrático, que é o estilo ideal, porque ele tem um equilíbrio da exposição e feedback. Por quê? Porque ele vai saber, né, respeitar o outro, né? E além dele ser sincero, honesto, mas ele vai conseguir respeitar.
Então, eles vão trabalhar de uma forma equilibrada. E esse estilo é a base do relacionamento terapêutico, que é onde todo profissional ele tem que trabalhar, né? Ouvir, né, o paciente e falar. Então a gente pode ver que os estilos de relacionamento é o impessoal, aquele que mínimo fala, pouquíssimo expõe. Já o feedback excessivo fala muito. Esse feedback excessivo, ele ouve muito e fala pouco. Autocrático, ele fala em excesso. E o democrático é o equilíbrio. Então, para que esse relacionamento venha acontecer, a gente precisa de algumas condições essenciais. Então, a gente precisa, primeiro, autoconhecer. Então, a gente entende, a literatura entende, né? A pessoa que tem essa capacidade de conhecer as próprias atitudes, né? Ela tem a ciência de quais são as suas atitudes e ela sabe o seu modo de ser. Então, o autoconhecimento é a pessoa se conhecer. Confiança. Eu vou estabelecer essa confiança para essa relação. O que é essa confiança? É o sentimento de fidedignidade. O que é isso? A pessoa depositar fé em alguém. E isso na enfermagem vai fazer o quê? Essa construção vai além da função assistencial. Ela vai permitir que haja diálogo entre o paciente e o enfermeiro ou a enfermagem. Isso vai favorecer o quê? Uma assistência de qualidade. Não só está se baseada em administrar medicação. Não só fazer curativo, não levar o paciente para fazer, e sim eu estabelecer ali uma confiança, onde o paciente vai ter confiança e ele vai expor o que ele está vivendo. Empatia é a capacidade da gente colocar no lugar do outro, eu compreender o que a pessoa está passando. Isso vai favorecer o quê? Uma relação de afetividade. Isso vai fazer com que, na situação de estresse, isso vai funcionar como apoio social e eu vou ajudar esse paciente a ter capacidade de adaptar no que ele está vivendo. Respeito. O que é respeito? Tem um conceito do que? É um sentimento que leva alguém a tratar o outro com grande atenção. É eu ver o paciente, independente de como ele chegou para mim, e eu dar importância. E isso vai fazer com que o diálogo e o acesso a informações que eu tenha venha fazer com que eu venha ter uma assistência de respeito para esse paciente. E isso tem que ser um compromisso da equipe de enfermagem. Nós devemos tratar todas as pessoas, né, como ser humano. Isso vai fazer com que eu venha a tratar esse paciente com respeito, independente das opiniões, defeito e princípio que ele tem. E autenticidade é o quê? Aquilo que é real, verdadeiro. Então, eu preciso ser autêntico no processo de autoconhecimento, saber que permite o indivíduo agir de acordo com o seu verdadeiro eu e se expressar de maneira consistente com seus pensamentos. Então, eu ter essa característica frente ao meu paciente. Eu ser autêntico no que eu sou, eu valorizar esse paciente, eu expressar, e isso ele vai que eu vou conseguir adquirir isso na relação. Então, a gente pode ver quais são as condições essenciais, que é o autoconhecimento, a confiança, a empatia, o respeito e a autenticidade. Então, isso são essenciais para que esse relacionamento terapêutico venha a acontecer. Quais são as fases do relacionamento? Então, a gente viu agora as condições essenciais para que esse relacionamento venha a acontecer. Então, quais são as fases desse relacionamento? Primeiro,
pré-interação. Vai ser o primeiro contato com o cliente. Então, eu vou buscar conhecimento desse cliente através dos dados, né? Do comportamento sobre ele, que eu vou estar fazendo essa coleta no prontuário, né? Por meio dos familiares que estão ali ou da equipe, né? E quando eu encontrar, e eu vou me preparar para quê? Para me encontrar com esse paciente, para me saber quais são as limitações, quais são os conflitos que eu posso estar encontrando frente a esse paciente. E o segundo passo, no caso, é a orientação. Então, ela é caracterizada pelo quê? Pelo contato direto que eu vou ter com esse paciente. É o conhecimento mútuo entre o cliente e a enfermagem. Então, o que precisa? Eu vou estabelecer um ambiente de confiança. Eu vou confirmar tudo aquilo que eu peguei com o paciente, que os familiares me falaram, algum profissional, eu vou estar confirmando isso. E no caso do pessoal da enfermagem, os enfermeiros, eles vão, também o técnico pode passar, né, para o enfermeiro, quais são as limitações que esse paciente tem, quais são as potencialidades que ele tem, as limitações que ele tem. E isso vai fazer com que o cuidado de enfermagem venha a ser eficaz. Então, aí, de acordo com as potencialidades, os problemas que esse paciente tem, o enfermeiro vai formular o diagnóstico. E isso vai fazer com que haja um plano de ação. Para quê? Para a gente alcançar, né, na assistência. Qual vai ser o plano que vai ser a meta que a gente vai estar alcançando? Então, a gente chama isso de plano de cuidados de enfermagem. O trabalho consiste o quê? Na etapa de intervenção, vai ser a execução do plano de cuidados. Então, vai implementar as ações para resolver os problemas identificados, vai manter a confiança e vai avaliar os resultados obtidos. Então, todas as ações que foram propostas, a gente vai executar vamos manter a confiança, o paciente vai continuar, em nenhum momento a gente não vai expor uma outra relação, e sim a gente vai fazer tudo para que ele venha confiar na equipe, né? E vai avaliar, será que o que foi abordado, né, frente à situação que o paciente apresentou, está dando sucesso? O paciente está aderindo, como que está sendo? E o término ocorre quando a assistência de enfermagem já não se faz necessária. Então, a gente tem dois motivos aí. O paciente tem a consciência de que o cliente já está pronto para o seu autocuidado, ele já consegue se manter, ou em situações mais graves, ele foi a óbito. Então, ou quando o paciente recebe alta, ou quando ele morre. Então, a gente pode ver, existem 4 fases do relacionamento. A pré-interação, que é antes, a gente vai preparar para receber esse paciente. Orientação é quando a gente está ali conversando diretamente com o paciente, identificando quais são os problemas dele. E o trabalho onde a gente vai executar. O enfermeiro vai fazer o plano de cuidados e vai ser avaliado. E o término é quando o paciente recebe alta ou quando o paciente vai a óbito. Na verdade, o término é quando a assistência de enfermagem não mais é necessária. Então, foi essa a matéria que eu passei para vocês, tá? Então, a gente pode ver que o relacionamento terapêutico é de grande importância para o tratamento do paciente psiquiátrico. Isso faz com que esse paciente venha ver, né, venha ter confiança e ele venha aderir ao tratamento. E quando ele tiver qualquer intercorrência, problema, ele vai ter a unidade como lugar de refúgio, onde ele pode contar. E o importante é que esse relacionamento terapêutico não está baseado somente nas condições de saúde física, e sim mental.
E a dinâmica desse relacionamento, o sucesso desse relacionamento vai ser estabelecido quando a enfermagem e o cliente, as necessidades deles forem executadas. A enfermagem vai executar a sua assistência, a sua assistência e o cliente ou o paciente vai receber esse cuidado e isso vai fazer com que o tratamento venha de forma acontecer a ponto de que ele mesmo, né, vai ver que ele pode por si só dar continuidade. Então, esse relacionamento terapêutico, o paciente não vai ficar para sempre. Ele tem que chegar no ponto que ele mesmo vai ter que seguir a sua vida. E a gente viu aí que existem 4 estilos de relacionamento, né? O impessoal, o feedback excessivo, o autocrático e o democrático. E espero que eu tenha passado de forma clara para vocês. Qualquer dúvida quanto ao conteúdo e qualquer dúvida quanto à atividade, estou aberta para responder, para tirar dúvida, tá? Lembrando que todas essas atividades devem ser realizadas, tá? Porque vai ser pontuada como prova e eu vou estar distribuindo nesse período todo 10 pontos. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês que venham fazer, por isso que eu estou aberta a qualquer dúvidas, vocês me procuram, tá? Espero que eu tenha explicado a matéria conforme na verdade, que vocês conforme que vocês venham entender e conseguir fazer as atividades, tá? Eu fiz uma atividade tranquila, fácil para vocês, tá? Uma boa noite para vocês e que eu venha contribuir com cada aula aqui para o crescimento profissional e pessoal para vocês, tá? Fica todo mundo com Deus.